Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de filosofia nós vamos falar sobre Augusto Comte e o positivismo. Comte, como nós já dissemos, né, em contos anteriores, Comte foi um dos principais filósofos, um dos mais conhecidos da história da humanidade e também o incentivador, influenciador da escola positivista e também de uma nova disciplina que foi chamada posteriormente de sociologia. Comte é um filósofo francês e vai tentar, com o positivismo, introduzir um novo tipo de pensamento que vai influenciar a sociedade. Então, dentro do positivismo, ele vai estabelecer o que a gente vai chamar de lei dos três estados. O que é isso, Nicolau? A lei dos três estados. O primeiro estado que Comte vai dizer na sua teoria positivista é a questão do estado teológico, onde, segundo Comte, o ser humano necessita encontrar explicações para os fenômenos que ocorrem na natureza. Essas explicações, segundo Comte, são fornecidas, são narradas de formas mitológicas e também de formas religiosas, pois não conseguem, então, explicar a natureza, aliás. Então, os homens criam seres sobrenaturais para fundamentarem suas explicações. Era esse o primeiro estado elaborado por Augusto Comte na sua teoria positivista, estado teológico. O segundo estado é o que ele vai chamar de estado metafísico. Como é que funciona esse estado metafísico? Segundo Augusto Comte, do ponto de vista da filosofia, o ser humano já não se contentava mais com explicações mitológicas, com explicações religiosas, e passou a elaborar e passou a construir teorias racionais, explicações construídas e elaboradas a partir do uso da razão, para, portanto, formular possíveis causas e efeitos por eles observados nessa análise da natureza. E nesse estágio há também uma prevalência, ou seja, uma questão muito forte do raciocínio, né, dessa própria natureza. Então, mais uma vez, a lei dos três estados de Augusto Comte, que nós já tocamos em dois. O estado teológico, onde o ser humano necessita encontrar explicações para os fenômenos da natureza, e aí ele busca explicações, seja através de narrativas mitológicas, seja de narrativas religiosas, tentando explicar, portanto, os fenômenos que ocorrem, que surgem na natureza. E o estado metafísico, onde o ser humano vai estar agora cansado dessas explicações mitológicas, cansado dessas explicações religiosas, e passam agora a utilizar o uso da razão para isso. E, portanto, vai descartar, de uma certa forma, essas explicações baseadas em mitos, baseadas em explicações simplesmente religiosas. Há, portanto, uma questão muito forte, o uso muito forte do uso da razão para explicar esses fenômenos. E por último, nessa lei dos três estados, nós temos o estado positivo. Então, nesse estágio ou nesse estado, né, há, portanto, um desenvolvimento mais aprofundado dos seres humanos. Essa humanidade entende que para encontrar respostas em ambientes naturais, para encontrar respostas na natureza, ele vai ter que encontrar explicações nela própria. E, portanto, há um desenvolvimento do que ele vai chamar de ciências e de uma forma de pensar em um mundo por meio de entendimento, né, desse algo dado fisicamente. Ou seja, o estado positivo para Comte, ele seria marcado por disciplinas importantíssimas, como a física, como a própria biologia, que é a ciência que vai ser, junto com a sociologia, mais desenvolvida para Comte. Então entenda, física e biologia vai ser as ciências que vai proporcionar nos seres humanos um maior desenvolvimento. E é a própria biologia para Comte, junto com essa sociologia, que é proporcionar esse desenvolvimento. Então, segundo Augusto Comte, é nessa forma, é dessa ferramenta, da utilização desses estágios, da passagem sequenciada desses estágios, que nós vamos ter uma humanidade que vai caminhar para o progresso. Então veja que a filosofia de Augusto Comte, ela vai interferir de forma muito forte em países, né, principalmente no Brasil. Comte fala em progresso e a nossa bandeira, por exemplo, ela trabalha
né, com ordem e progresso. A questão é, ordem para quem? Progresso para quem? Então, alguns sociólogos, alguns filósofos entendem que essa questão de o Brasil ter adotado essa filosofia de Augusto Conte, nessa questão de ordem e progresso, é porque ela traz para os governantes uma questão muito forte. Ordem para as classes populares, progresso para as classes mais ricas, né? Mais desenvolvidas financeiramente. Então, a filosofia de Augusto Conte ela vai ter uma presença muito forte no nosso país, principalmente a partir da formação da nossa República. Então, de uma forma rápida, simples, é assim que surge o positivismo de Augusto Conte. São conceitos, são ideias interessantes que vai contribuir também para tentar explicar uma sociedade que começa a viver mais da industrialização, uma sociedade que vai viver mais da questão, buscar cada vez mais o progresso. Então, Augusto Conte contribui muito para isso. É um filósofo que vai ser visto como o precursor de uma disciplina chamada de sociologia. Então, espero que vocês tenham entendido. Fiquem ligados, estudem, revisem, parem o vídeo, revejam novamente e acompanhem a questão da nossa plataforma, que nós vamos colocar um exercício sobre essa temática para que vocês possam ampliar. Valeu, abraços!